Paz e graça seja na vida de todos. Hoje o nosso estudo está no livro de Josué, no capítulo 24, o último capítulo do livro de Josué. O capítulo 24 é uma continuação dos eventos, dos acontecimentos do capítulo 23, que os líderes são reunidos com Josué já idoso, querendo passar a sua declaração de fé, todo o legado, lembrando o povo de quem é Deus e chamando o povo a tomar uma decisão séria. Isso nós vamos ver neste capítulo. E a partir do verso 1, diz assim a palavra do Senhor. Então Josué reuniu todas as tribos de Israel em Siquém, convocou as autoridades, os líderes, os juízes e os oficiais de Israel, e eles compareceram diante de Deus. Interessante aqui que a convocação feita por Josué, e o final do versículo diz: e eles compareceram diante de Deus. Eles sabiam que a convocação era do próprio Deus, através do líder Josué. Josué disse a todo o povo: assim diz o Senhor, o Deus de Israel. Como eu tenho falado, essa expressão, assim diz o Senhor Deus, não assim diz Josué, ou assim diz Moisés, ou qualquer um outro herói da palavra de Deus, mas assim diz o Senhor. E nós devemos dizer: fala, Senhor, que a tua serva, que o teu servo ouve. Então o Senhor começa a falar. Há muito tempo, os seus antepassados, inclusive Terá, pai de Abraão e de Naor, viviam além do Eufrates e prestavam culto a outros deuses. Interessante isso aqui também, porque quando Abraão é chamado por Deus para sair da sua terra, da sua parentela, não deixam isso muito claro não, que Terá, pai de Abraão, servia a outros deuses. Então agora nós sabemos onde nós encontramos essa palavra. A geração anterior de Abraão cultuava, servia a outros deuses, inclusive o seu pai Terá. E o versículo 3 diz: mas eu tirei seu pai Abraão da terra que fica além do Eufrates e o conduzi por toda a terra e lhe dei muitos descendentes. Dei-lhe Isaque, e a Isaque eu dei Jacó e Esaú. Esaú dei os montes de Seir, mas Jacó e seus filhos desceram para o Egito. É interessante também, Deus começa o seu conselho, começa a trazer todos os seus feitos lá em Terá, porque ele queria falar sobre a idolatria. E ele queria falar sobre a idolatria que o povo de Israel tinha no Egito, como agora estava no meio de povos que tinham deuses, que tinham os seus ídolos. E Deus já começa falando sobre isso. Isso é muito sério. Deus não aceita outro Deus além dele, mesmo porque não existe. Todos estão sujeitos a um só Deus, o Deus Altíssimo, soberano, Todo-Poderoso, não existe outro Deus. Então enviei Moisés e Arão e feri os egípcios com pragas, com as quais os castiguei, e depois tirei vocês de lá, do Egito. Quando tirei os seus antepassados do Egito, vocês vieram para o mar
E os egípcios os perseguiram com carros de guerras e cavaleiros até o Mar Vermelho. Mas os seus antepassados clamaram a mim, e eu coloquei trevas entre vocês e os egípcios. Fiz voltar o mar sobre eles e os encobri. Vocês viram com seus próprios olhos o que eu fiz com os egípcios. Depois disso, vocês viveram no deserto longo tempo. Veja bem, a gente lendo esses trechos aqui, é como se tivesse alguém contando as histórias com muita simplicidade para crianças. A palavra de Deus é assim, ela é simples, ela não é complicada, ela é muito clara. Quando a gente está lendo o livro de Atos e nós vemos ali um longo discurso de Estevão, a pregação dele foi essa, foi falar com os líderes sobre a vida de Abraão, a vida de Isaac, e foi chegando até chegar no ponto que ele queria, trazendo fatos, trazendo história, trazendo testemunho. E aqui você vê Deus falando com eles, olha, foi assim, assim, assim que aconteceu, que foi feito. E ele continua, eu os trouxe para a terra dos amorreus, que vivia a leste do Jordão. Eles lutaram contra vocês, mas eu os entreguei nas suas mãos, eu os destruí diante de vocês, e vocês se apossaram da terra deles. Quando Balaque, rei de Moabe, filho de Zippor, se preparava para lutar contra Israel, mandou buscar Balaão, filho de Beor, para lançar maldição sobre vocês. Mas eu não quis ouvir Balaão, de modo que ele os abençoou vez após vez, e eu os livrei das mãos deles. Deus está fazendo lembrar aqui, até do profeta Balaão, que foi contratado pelo inimigo para lançar maldição contra o povo de Israel. E Deus não permite que Balaão fizesse isso, e pelo contrário, Balaão abençoa o povo e o povo sai vencedor. Olha as lembranças que Deus está trazendo aqui para o povo. Depois vocês atravessaram o Jordão e chegaram a Jericó. Os chefes de Jericó lutaram contra vocês, assim como os amorreus, os ferezeus, cananeus, hititas, girgazeus, heveus, jebuseus. Mas eu os entreguei nas mãos de vocês. Eu lhes causei pânico para expulsá-los de diante de vocês, como fiz aos reis dos amorreus. Não foram as espadas e os arcos que lhes deram a vitória. Deus não deixa a glória para ninguém. Ele está deixando muito claro, todos esses inimigos que eu acabei de citar, foi eu que dei a vitória, não foi o seu exército, não foi as suas lanças, não foi os seus arcos, foi eu que dei a vitória. Foi assim que lhes dei uma terra que vocês não cultivaram e cidades que vocês não construíram, nelas vocês moram e comem de suas vinhas e olivais que vocês não plantaram. Deus é maravilhoso, é incrível. O povo que veio do Egito agora ia morar em cidades que já estavam construídas, poços que já estavam abertos, vinhas que já estavam plantadas. Deus teve todo esse cuidado de preparar tudo isso para o seu povo. E ele deixa muito claro aqui, vocês agora vão cultivar, vocês agora vão zelar, vão cuidar, porque eu preparei tudo para vocês, eu derrotei os seus inimigos. Agora, temam o Senhor e sirvam-no com integridade e fidelidade. Joga fora os deuses que os seus antepassados adoraram além do Eufrates, no Egito, e sirvam ao Senhor. Essa palavra parece tão estranha, porque depois de todos os feitos,
cerca de 45 anos depois que o povo saiu do Egito, eles ainda tinham outros deuses. Lembrando que essa geração era de filhos. Os filhos ainda traziam deuses que seus pais tinham do Egito. Vamos meditar nisso, vamos pensar nisso. Depois de verem 10 pragas, depois de verem o mar se abrir, o Jordão se abrir, de ver a construção do templo, de várias vezes ver o fogo de Deus caindo, de ver o maná caindo do céu, a água sair da rocha, eles ainda tinham outros deuses. De tomar posse de uma terra que eles não tinham nem que plantar, que já estava plantada, já estava construída. E Deus chama eles para tirar os deuses. Essa palavra é muito forte para as nossas vidas. Deus odeia os ídolos. Ele não aceita, não tem misericórdia. Ele não aceita, é muito claro, não se dobre diante dos ídolos, não os adore, não prestem culto a eles. Deus é único e ele não vai ceder, não vai ter misericórdia. Muitos arrumam várias desculpas para dizer que tem ídolos dentro das suas casas, mas Deus está dizendo muito claro, não vale a pena pagar para ver. E outros tipos de idolatria que nós temos na nossa vida, tantas outras coisas e sentimentos que podem ser idolatrias nas nossas vidas. Deus está dizendo, tira fora, eu não aceito. Se porém não lhes agrada servir ao Senhor, já era uma palavra de Josué, escolham hoje a quem irão servir. Se aos deuses que os seus antepassados serviram, além do Eufrates, no Egito, ou aos deuses dos amorreus cuja terra vocês estão vivendo. Então agora Josué disse assim, hoje vocês vão escolher. Se vocês vão servir aos deuses do Egito, se vocês vão servir aos deuses dessa terra. Vocês escolham. E ele diz assim, eu fiz a minha escolha. Eu e a minha família serviremos ao Senhor, ao Deus de Abraão, de Isaac, de Jacó, que não tem imagem para ele, que ele tem cuidado até que os altares sejam edificados com pedra bruta para não se parecer com imagem de nada. Josué diz, esse Deus que eu vou servir, eu e a minha casa. Eu quero dar uma palavrinha sobre essa questão, porque a salvação, ela é individual. Nós oramos, jejuamos, profetizamos, damos bom testemunho para que os nossos filhos, a nossa geração, também sirvam ao Senhor. Mas, infelizmente, muitos com seu livre-arbítrio ainda não servem ao Senhor. Eu digo ainda, porque Deus ouve as nossas orações e os nossos filhos, a nossa geração, virá para o Senhor. Mas existe um cuidado muito grande aqui do sacerdote do lar. Seja ele, na maioria dos casos são homens, mas tem muitas casas que são mulheres, por falta, ou morreu, ou está sozinho. A questão é, como sacerdote do lar, eu digo, nessa casa, nós servimos ao Senhor. Nessa casa existem regras, nessa casa não entra latinha de cerveja para dentro da minha geladeira, não entra bebida, cigarro, imoralidade. Não entra, porque este lar, ele é consagrado ao Senhor. Não é o filho ou outra pessoa que vai dizer dentro da minha casa que é consagrado ao Senhor, como é que as coisas devem ser. É uma posição que nós devemos tomar. Então o povo respondeu, longe de nós abandonar o Senhor, o nosso Deus, que nos tirou e a nós, a nossos pais do Egito, daquela terra de escravidão. E aqui o povo vem dizendo, longe de nós.
de maneira alguma. E no verso 19, Josué diz: vocês não têm condição de servir o Senhor. Ele é Deus santo, é Deus zeloso. Ele não perdoará a rebelião e o pecado de vocês. Se vocês que estão dizendo aí que querem servir o Senhor, abandonarem o Senhor e servirem a outros deuses estrangeiros, ele se voltará contra vocês e os castigará. Mesmo depois de ter sido bondoso com vocês, ele exterminará com vocês. Deus está dizendo, olha, tem que ficar na minha presença, tem que permanecer na minha presença. Se voltar atrás, se voltar para a idolatria, se voltar para caminhos de perdição, eu vou esquecer que eu fui bondoso e a minha mão vai pesar. O povo, porém, responde, não, nós ficaremos, nós nos dobraremos, serviremos ao Senhor. E Josué então faz uma aliança, manda ele tirar os deuses do meio deles, faz uma aliança, coloca uma pedra ali para firmar aquela aliança. E o capítulo termina com a morte de Josué, com 110 anos, sendo enterrado ali, e também os ossos de José sendo enterrado da maneira como ele queria. E essa palavra fica para nós hoje. Como Josué disse, eu tomo a minha decisão, eu e a minha casa serviremos ao Senhor, não nos dobraremos, não cederemos aos costumes, à maneira como o mundo é conduzido. É uma decisão do nosso coração. Eu servirei ao Senhor, eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Linda palavra que nós tivemos em todo o livro de Josué e neste capítulo. Deus abençoe, em nome de Jesus.